Você já parou para pensar que o problema da sua falta de dinheiro pode não ser o quanto você ganha, mas sim o quanto você quer gastar? Parece contraintuitivo, eu sei. Nossa cultura nos empurra constantemente para a busca por mais. Mais dinheiro, mais coisas, mais status. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em desejar menos? Essa é uma ideia poderosa, vinda direto do estoicismo. Uma filosofia com mais de 2000 anos que tem muito a nos ensinar hoje. Vamos explorar juntos essa ideia que pode transformar completamente a sua relação com o dinheiro e com a vida. Fique comigo até o final. Porque vamos descobrir como encontrar uma riqueza que ninguém pode comprar e como proteger essa paz interior mesmo quando o mundo parece desmoronar. A nossa sociedade vive sob a ilusão da abundância. Somos bombardeados por todos os lados com a mensagem de que a felicidade está no próximo lançamento de celular, no carro do ano, na casa maior. As redes sociais se tornaram uma vitrine infinita de vidas perfeitas, cheias de viagens exóticas, roupas de marca e experiências luxuosas. É uma corrida sem fim. Você compra algo novo e a satisfação dura pouco, porque logo surge um modelo mais novo, um destino mais cobiçado. Essa busca incessante por ter mais nos coloca numa esteira de hamster financeira e emocional. Trabalhamos mais para ganhar mais, para gastar mais, e o ciclo nunca se fecha. O filósofo estoico Sêneca, há 2000 anos, já tinha diagnosticado esse problema com uma precisão cirúrgica. Ele disse: "Não é o homem que tem muito pouco, mas sim o homem que anseia por mais, que é pobre." Pense nisso por um momento. Quem é realmente o pobre? É a pessoa que vive com o essencial, mas está contente. Ou a pessoa que tem uma fortuna, mas vive angustiada, sempre querendo mais, com medo de perder o que tem? Sêneca nos mostra que a pobreza não é uma condição material, mas um estado de espírito. É a insatisfação crônica. É o desejo que nunca se cala. Quando vivemos desejando sempre o que não temos, nos tornamos escravos dos nossos próprios anseios. Ficamos ansiosos, frustrados e, no fim das contas, infelizes. A ironia é que, nessa corrida pelo mais, perdemos a capacidade de aproveitar o que já temos. A riqueza que já possuímos se torna invisível, ofuscada pela sombra do que ainda nos falta. Então, como quebrar esse ciclo? A resposta dos estoicos e de Sêneca em particular é revolucionária: redefinir o conceito de suficiente. E aqui vem um detalhe fascinante. Sêneca não era um eremita que vivia numa caverna. Pelo contrário, ele era um dos homens mais ricos de Roma na sua época. Tinha posses, influência, status. E é exatamente por isso que sua mensagem é tão poderosa. Ele não falava da pobreza por não conhecer a riqueza. Ele falava de dentro do luxo. Sêneca argumentava que a natureza, ou seja, as nossas necessidades básicas, exige muito pouco: comida, abrigo, roupas para nos proteger. Isso é o essencial. O que realmente custa caro, o que nos drena a energia e o dinheiro, é o que ele chamava de escrúpulo, que podemos traduzir como o luxo desnecessário, o supérfluo, a opinião alheia. É a pressão para impressionar os outros, para seguir a moda, para ter o que a sociedade diz que você deveria ter. A verdadeira aspiração, segundo ele, não deveria ser por uma vida de excessos, mas por uma vida de abundância no sentido estoico. Ter o suficiente para satisfazer as necessidades básicas e, a partir daí, libertar a mente. Quando você não está constantemente preocupado em como vai pagar pela próxima parcela do carro de luxo ou pela reforma da casa que não precisa, sua mente fica livre para se dedicar ao que realmente importa: seus relacionamentos, seu crescimento pessoal, seus hobbies, sua paz de espírito. Essa é a liberdade verdadeira. Não é a liberdade de poder comprar qualquer coisa, mas a liberdade de não precisar comprar quase nada para ser feliz. É entender que a alegria genuína não vem de um objeto externo, mas de uma fonte interna. Ao definir o que é suficiente para você, com base nas suas necessidades reais e não nas expectativas dos outros, você assume o controle da sua vida financeira e emocional. Você para de correr a corrida dos outros e começa a trilhar o seu próprio caminho, um caminho de contentamento e serenidade. Mas, claro, falar é fácil. Como colocar isso em prática quando somos bombardeados por tentações a todo momento? A resposta está em uma das 4 virtudes cardeais do estoicismo: a temperança, ou, como podemos chamar, o autocontrole. Pense no autocontrole como um superpoder. É a ferramenta que nos permite dizer não. Não para os outros, mas para nós mesmos. Para os nossos impulsos, para os desejos supérfluos que surgem a todo instante. A matemática aqui é diferente. Em vez de se matar de trabalhar para multiplicar sua renda e poder comprar mais coisas,
Você usa o autocontrole para subtrair dos seus desejos. E o resultado é o mesmo: sobra mais dinheiro no final do mês. Mas, mais importante, sobra mais paz. Quando você exercita o autocontrole, você gera uma riqueza imediata. É a riqueza de não ter dívidas, de não ter a ansiedade batendo na porta todo fim de mês. É a liberdade de não se sentir pressionado a manter um padrão de vida que não te faz genuinamente feliz. Cada vez que você escolhe não comprar por impulso, cada vez que você questiona, eu realmente preciso disso, você está investindo na sua tranquilidade. Isso não significa viver uma vida de privação, de miséria. Pelo contrário, significa ser intencional com seus gastos. Significa direcionar seu dinheiro, seu tempo e sua energia para aquilo que realmente agrega valor à sua vida. Talvez, em vez de trocar de celular todo ano, você invista esse dinheiro em uma viagem com sua família, em um curso que sempre quis fazer, ou simplesmente na sua reserva de emergência, que te dará uma segurança imensa. O autocontrole é um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Começa com pequenas decisões. Levar um café de casa em vez de comprar na rua. Esperar 24 horas antes de fazer uma compra online. Cancelar aquela assinatura que você não usa mais. Cada pequena vitória fortalece sua capacidade de dominar seus impulsos e alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Essa é a verdadeira riqueza, a maestria sobre si mesmo. Mas como manter essa paz, essa riqueza interior, quando a vida nos atinge com imprevistos? Porque eles vêm. Uma crise financeira, um problema de saúde, a perda de alguém querido. Não podemos controlar o que acontece lá fora. Como Sêneca, um homem que enfrentou o exílio e a própria sentença de morte, conseguiu manter a serenidade. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo nos ensinamentos de Sêneca, para descobrir como blindar nossa mente contra as adversidades, usando o poder supremo da virtude. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos ou o quanto nos preparemos, eventos externos podem abalar nossas estruturas. Um emprego perdido, uma doença inesperada, uma traição. Como podemos manter a calma e a força interior quando tudo parece ruir? Sêneca nos oferece uma armadura mental para esses momentos. A virtude. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro. Coisas como dinheiro, saúde, reputação são consideradas indiferentes. Não que não tenham valor, mas seu valor é secundário. Eles são indiferentes preferidos. É bom tê-los, mas nossa felicidade não pode depender deles, porque eles podem ser tirados de nós a qualquer momento. O que ninguém pode nos tirar é a nossa capacidade de agir com virtude, ou seja, com sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. A virtude é a nossa cidadela interior. É o nosso refúgio seguro. Quando uma crise acontece, a pessoa que baseia sua felicidade em coisas externas entra em pânico. Perdeu o emprego, perdeu o chão, perdeu o dinheiro, sua vida acabou. Mas o estoico, treinado na virtude, reage de forma diferente. Ele reconhece a dor, a dificuldade, mas seu centro de equilíbrio permanece intacto. Ele se pergunta: diante dessa situação, como posso agir com coragem? Como posso ser justo com os outros e comigo mesmo? Qual é a atitude mais sábia a se tomar agora? Essa mudança de foco é transformadora. Em vez de se lamentar pelo que perdeu, você se concentra no que pode controlar: suas próprias ações, suas reações, seu caráter. Sêneca dizia que as dificuldades servem para testar a virtude, assim como o fogo testa o ouro. É na adversidade que mostramos do que somos feitos. Um marinheiro não mostra sua habilidade em um mar calmo, mas na tempestade. Da mesma forma, nosso caráter não é revelado nos dias fáceis, mas nos desafios. Portanto, blindar a mente não é sobre ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. É sobre construir uma força interior tão sólida que, não importa o quão forte seja a tempestade lá fora, seu porto seguro interno permanece inabalável. É cultivar a sabedoria para distinguir o que você pode e o que não pode controlar, e ter a coragem de agir virtuosamente dentro do seu campo de controle. Essa é a promessa final do estoicismo. Não uma vida sem problemas, mas uma vida em que você tem as ferramentas para enfrentar qualquer problema com dignidade e paz de espírito. Uma riqueza que não se corrói, não se perde e ninguém pode roubar, a excelência do seu próprio caráter. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas espero que seja o começo de uma nova perspectiva para você. Vimos que a verdadeira riqueza não está em acumular posses, mas em diminuir desejos. Aprendemos com Sêneca que ser rico é estar satisfeito com o suficiente e que o autocontrole é a chave para essa liberdade. E finalmente descobrimos que a virtude é a nossa armadura, nossa fortaleza interior contra as inevitáveis tempestades da vida.
Essas não são apenas ideias filosóficas antigas, são ferramentas práticas e atemporais para viver uma vida melhor, com mais propósito, tranquilidade e significado. Comece pequeno. Questione um desejo. Pratique um ato de autocontrole. Reflita sobre como agir com mais sabedoria ou coragem em uma situação difícil. A transformação é um processo, uma jornada diária. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando como a filosofia pode nos ajudar a viver melhor no mundo moderno, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Qual dessas ideias mais ressoou com você? Muito obrigado por sua companhia e até a próxima. Já parou para pensar no que realmente significa ser próspero? Na nossa corrida diária por mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento, será que estamos a investir no ativo certo? Vivemos numa época obcecada pela prosperidade financeira. Queremos o emprego dos sonhos, a casa perfeita, a carteira de investimentos que só cresce. E não há nada de errado em querer conforto e segurança. O problema é quando colocamos toda a nossa felicidade e o nosso valor nesses objetivos. Porque, sejamos honestos, a vida é incrivelmente instável. Pense comigo, um negócio que hoje é um sucesso, amanhã pode enfrentar uma crise inesperada e falir. Aquele emprego que parecia tão seguro pode desaparecer numa reestruturação da empresa. A nossa saúde, que damos como garantida, pode nos pregar uma peça a qualquer momento. Tudo o que é externo, tudo o que está fora do nosso controle direto, como a riqueza, a fama, o poder, está na verdade nas mãos do que os antigos filósofos chamavam de fortuna, ou seja, a sorte, o destino, o acaso. A fortuna dá e a fortuna tira, e ela não pede a nossa permissão. Quando baseamos a nossa felicidade apenas no que a fortuna nos concede, vivemos numa montanha-russa emocional. Ficamos eufóricos na subida quando tudo vai bem, mas desesperados na descida quando as coisas dão errado. É como construir uma casa na areia da praia. Pode ser linda por um tempo, mas na primeira maré alta tudo desmorona. E é aqui que a sabedoria dos filósofos estoicos, especialmente de um pensador romano chamado Sêneca, se torna tão poderosa e atual. Eles nos oferecem uma alternativa, um investimento que a fortuna nunca, jamais, poderá nos roubar. Sêneca e os estoicos nos dizem que existe apenas um bem verdadeiro, um único tesouro que está totalmente sob o nosso controle, a virtude. E o que é essa tal de virtude? Não é algo chato ou antiquado. É um conjunto de qualidades do nosso caráter, a sabedoria para entender o que é bom, mal e indiferente, a justiça para tratar os outros de forma correta, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a temperança ou o autocontrole para moderar os nossos desejos e paixões. Para Sêneca, a verdadeira prosperidade não está na sua conta bancária, mas sim na qualidade do seu caráter. Isto muda completamente o jogo, não é mesmo? Significa que a pessoa mais rica do mundo não é aquela com mais dinheiro, mas sim aquela que desenvolveu uma mente forte, justa e equilibrada. A riqueza material para os estoicos é o que eles chamavam de um indiferente preferível. O que isso quer dizer? Quer dizer que é bom ter dinheiro, claro. Ele é útil, pode nos ajudar e ajudar os outros, mas ele não é essencial para a nossa felicidade. Você pode ser plenamente feliz e ter uma vida boa com ou sem ele. A sua felicidade não depende disso. Sêneca tem uma analogia perfeita para isso. Ele dizia que a riqueza é escrava de um homem sábio e mestre de um homem tolo. Pense nisso, nas mãos de uma pessoa virtuosa, que tem sabedoria e autocontrole. O dinheiro é uma ferramenta, um servo que pode ser usado para construir, para ajudar, para criar coisas boas no mundo. Mas, nas mãos de uma pessoa tola, sem virtude, o dinheiro se torna um mestre tirano. Ele controla a pessoa, gera ansiedade, medo de perder, ganância insaciável. A pessoa se torna escrava do próprio dinheiro que tanto desejou. Quantas histórias não vemos de pessoas que ganham na loteria? E poucos anos depois estão mais infelizes e endividadas do que antes. Isso acontece porque elas tinham o dinheiro, mas não tinham a virtude, a sabedoria para geri-lo. E mais importante, para gerir a si mesmas. O verdadeiro investimento, portanto, é em nós mesmos, em cultivar um caráter que não se abala com as tempestades da vida. Porque quando você tem virtude, você tem uma fortaleza interior que ninguém pode invadir. A fortuna pode levar o seu dinheiro, a sua casa, o seu emprego. Mas ela não pode levar a sua sabedoria, a sua coragem ou a sua integridade. Isso é seu para sempre. Isso nos leva a um ponto crucial e um pouco contraintuitivo: o papel da adversidade. A nossa sociedade moderna parece ter uma alergia ao desconforto. Buscamos o conforto a todo custo, queremos evitar qualquer tipo de dificuldade. Ligamos o ar-condicionado se está um pouco quente.
Pedimos comida por aplicativo para não ter o trabalho de cozinhar. Procuramos atalhos para tudo. Mas Sêneca nos ensinaria que essa busca incessante pelo conforto nos torna frágeis. Uma mente que nunca é testada é uma mente fraca. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, que pode ser traduzido como a meditação sobre os males futuros. Não se trata de ser pessimista ou de ficar ansioso imaginando desgraças. Pelo contrário, é um exercício de fortalecimento mental. Todos os dias, por alguns minutos, eles paravam para pensar no que poderia dar errado. E se eu perdesse o meu emprego hoje? E se eu ficasse doente? E se perdesse alguém que amo? Ao contemplar esses cenários, eles não se desesperavam. Eles se preparavam. Primeiro, essa prática aumenta a nossa gratidão pelo que temos agora. Quando você imagina perder algo, passa a valorizá-lo muito mais no presente. Segundo, ela nos torna mais resilientes. Se um dia a dificuldade realmente bater à sua porta, ela não te pegará de surpresa. A sua mente já treinou para aquele cenário. Você estará mais calmo e preparado para agir da melhor forma possível. E terceiro, e talvez o mais importante para a nossa discussão, meditar sobre as perdas nos torna menos apegados às coisas materiais. Quando você percebe que pode sobreviver e até mesmo florescer sem certas coisas que hoje considera essenciais, o poder que essas coisas têm sobre você diminui. O medo de perder dinheiro se torna menor. A ansiedade de não ter o carro do ano desaparece. Você entende que a sua verdadeira prosperidade, a sua felicidade, não está nessas coisas, mas na sua capacidade de lidar com a vida, seja ela como for. A sua prosperidade se torna robusta, inabalável, porque ela não depende mais das circunstâncias externas, ela depende da sua força interior. É como um lutador que treina recebendo golpes. Ele não gosta de apanhar, mas sabe que cada golpe no treino o torna mais forte e mais preparado para a luta real. As dificuldades da vida são o nosso treino. Em vez de fugir delas, devemos encará-las como oportunidades para fortalecer o nosso caráter, a nossa virtude. Cada desafio superado é um tijolo a mais na construção da nossa fortaleza interior. Vimos que a riqueza está no autocontrole e a prosperidade na virtude. Mas há um princípio que unifica tudo isso e nos dá o controle final sobre a nossa felicidade. É o que veremos no nosso último bloco. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo está a fazer sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a continuação. Vamos juntos nessa jornada de construir uma prosperidade que ninguém pode nos tirar. Até já! Você já sentiu aquela ansiedade constante? Aquele medo de falhar que parece um zumbido no fundo da sua mente? A sociedade nos empurra a todo momento. Mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Parece que estamos sempre correndo atrás de uma linha de chegada que nunca alcançamos. O resultado? Uma mente inquieta, estressada, sempre preocupada com o que os outros vão pensar, com o resultado do próximo projeto, com o saldo da conta bancária. Vivemos num dilema constante, focados em coisas que, na verdade, estão fora do nosso alcance. Esse ciclo de estresse e frustração não é novo. Há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos como o grande Sêneca já tinham a chave para resolver esse problema. Eles nos ensinaram a encontrar a paz de espírito, ou como eles chamavam, a tranquilidade da alma. E o segredo é surpreendentemente simples, mas poderoso. Imagine 2 círculos, um pequeno no centro e outro enorme ao redor dele. O círculo pequeno é o seu centro de poder pessoal. É o seu círculo de controle. Dentro dele estão as únicas coisas que você realmente domina no universo. Suas opiniões, seus julgamentos, suas escolhas e suas ações. Tudo o que você pensa, decide e faz. Agora olhe para o círculo maior. Nele está todo o resto. O resultado final de um investimento, a opinião que seu chefe tem sobre você, o trânsito, o clima, se alguém vai gostar ou não do seu trabalho, tudo isso está fora do seu controle. A grande fonte da nossa ansiedade moderna é que passamos a maior parte do tempo e da energia tentando controlar o que está nesse círculo externo. Queremos a riqueza, a prosperidade. Focamos no resultado, no dinheiro na conta. Mas Sêneca nos diz que isso é um erro. O dinheiro é um resultado externo. Quando ele não vem, ou não vem como esperamos, nos frustramos. A sabedoria estoica nos convida a mudar o foco. Em vez de se preocupar com o resultado, concentre-se no que está dentro do seu círculo de controle. O seu esforço, a sua dedicação, a qualidade do seu trabalho, a sua honestidade, o seu caráter. Se você é um investidor, não pode controlar o mercado, mas pode controlar o quanto você estuda, a sua estratégia, a sua disciplina em seguir o plano. Se você é um criador, não pode controlar se o vídeo vai viralizar. Mas pode controlar a qualidade do roteiro, a edição,
A constância das suas postagens. Ao focar no esforço e no caráter, você encontra uma satisfação que não depende de fatores externos. Você encontra a verdadeira tranquilidade da alma, porque sabe que fez o seu melhor com as ferramentas que possuía. A paz não vem de controlar o mundo, mas de controlar a si mesmo. E isso nos leva a uma das reflexões mais profundas de Sêneca: a nossa relação com o tempo e a vida. Quantas vezes você já pensou ou ouviu algo como: quando eu me aposentar, vou viajar o mundo. Ou, quando eu tiver R$1 milhão, aí sim serei feliz e poderei relaxar. Nós constantemente adiamos a vida. Projetamos nossa felicidade para um futuro que depende de conquistas externas, de coisas que, como já vimos, não controlamos. Sêneca tem uma frase que deveria ecoar em nossas mentes todos os dias: enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Estamos tão obcecados em acumular recursos para um futuro imaginário que esquecemos de viver o único momento que realmente possuímos, o agora. Desperdiçamos o presente, nossa maior riqueza, em troca de uma promessa de felicidade futura que pode nunca chegar. A verdadeira riqueza para os estoicos não é o ouro ou as propriedades, é o tempo. E mais do que isso, é a capacidade de usar esse tempo com sabedoria, vivendo bem o presente. Viver bem significa praticar a virtude, a razão, o autocontrole, significa desfrutar do processo, encontrar alegria no esforço, ser uma pessoa melhor hoje, não amanhã. A abundância não está no que você terá, mas no que você é e faz neste exato momento. Cada dia vivido com propósito e virtude é um dia de imensa riqueza. Não espere ter tudo para aproveitar a vida, você já tem a vida para aproveitar tudo. Então, vamos juntar todas essas peças. O caminho para a paz de espírito e para uma vida verdadeiramente próspera não está em conquistar o mundo lá fora, mas em dominar o universo que existe dentro de nós. A verdadeira riqueza não é o dinheiro, mas o autocontrole, a capacidade de governar suas próprias emoções e reações. A verdadeira prosperidade não se mede em bens materiais, mas na virtude, na força do seu caráter. E o grande segredo da abundância é simples: focar toda a sua energia naquilo que você pode controlar, suas ações e suas escolhas, e aceitar com serenidade todo o resto. A mudança não precisa ser drástica. Ela começa com uma decisão. A decisão de parar de se preocupar com o que os outros pensam. A decisão de focar no seu esforço, não no resultado. A decisão de viver plenamente o dia de hoje em vez de sonhar com um amanhã incerto. Por isso, o meu convite para você é este: comece hoje a construir a única riqueza que ninguém, nem mesmo o destino, pode tirar de você: o seu caráter. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Agora eu quero saber de você. Qual dessas lições de Sêneca você vai começar a aplicar na sua vida a partir de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, vou adorar ler e trocar ideias. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!